Olá, estamos iniciando mais um Raça na TV, o programa que semanalmente traz para você sempre uma personalidade do mundo do esporte, da cultura, do empreendedorismo, empresários, enfim, pessoas que estão fazendo a diferença na nossa sociedade, na nossa comunidade, no Brasil e no mundo. Pessoas que já passaram pela revista Raça ou que vão passar pela revista Raça, porque a Raça continua firme e forte todos os meses nas bancas. E hoje eu estou trazendo um cara aqui que vocês devem conhecer. Óbvio que vocês conhecem, puta, eles têm um clipe aqui que tem mais de 2 milhões de visualizações, você sabe o que é isso? E ele teve à frente de um grande grupo, ele esteve, aliás, presente no Soweto. Bom, mas eu não vou falar do grupo, não vou falar, não, eu quero falar da vida inteira, porque eu quero aproveitar o máximo desse cara aqui. Claudinho de Oliveira, conte aí como é que... Bom, primeiro é um prazer tê-lo aqui no programa, né? Conte um pouco da sua história, Claudinho. Vamos lá, um grande abraço aos telespectadores aí, a você, Maurício, um grande prazer estar aqui. Bom, eu comecei no samba muito cedo, minha família é uma família de sambistas, meu pai foi sambista, teve grupo de samba e tal, e assim não demorou muito tempo pra gente, né, sou eu, irmão só, né, pra gente também se envolver no mundo do samba, e montei meu primeiro grupo. Primeiro passei pelo Catinguelê, fui do Catinguelê, isso um pouquinho antes do Salgadinho do Breno, saí de lá, passei pelo Relíquia, o Grupo Relíquia, que é uma rapaziada da Zona Leste, e depois fundei o Soweto, né, lá eu morava na Zona Leste nessa época, ali na Carvalho, ali mais ou menos 90, 91, nós fundamos o Grupo Soweto. Tive um bar primeiro chamado Soweto, e depois montei um grupo chamado Soweto, né. E aí de lá pra cá, então, todo mundo da música aí, né, até os dias de hoje, né. Soweto, que foi um dos grandes grupos de sucesso ali da época do pagode, dos anos 90, né? Eu não sabia que o Claudinho tinha eu já tive uma empatia muito grande com ele logo que eu vi, sabe o que é? A Zona Leste somos nós, sabe que eu sou da Zona Leste também. Somos nós, Zona Leste. Eu sou de São Mateus, só que eu sou do Fundão, ele já era lá da elite, né? Que já era mais próximo. Eu morei na Coab 2 por muitos anos, né? Ali eu iniciei mesmo, assim, tocando, né? O futebol eu também gosto, mas não jogo nada, mas gosto de futebol. Eu comecei a jogar bola por ali e fazer samba por ali também. E depois fui para aí Carvalho, mas morei na Avenida Oconé, morei na Coab 2, né? E depois na Carvalho. Bacana. Uma coisa que eu acho muito legal, e contando um pouco essa história que ele está falando aqui dos lugares que ele morou e tal, e quando eu comparo, eu acho engraçado, é algo que eu nunca comentei com músicos, mas eu vou comentar pela primeira vez, queria que você desse a sua opinião. Eu vejo que o rap, né, o hip hop, ele foi muito forte na Zona Sul. Se é Racionais. Quando você fala de rap na cidade de São Paulo, você vai falar de Capão Redondo, Jardim Ângela. Agora, o samba, tirando, é claro, o Negritude, que tem aquela coisa lá de Carapicuíba, né, com o Netinho e tal. Mas o samba, ele vem muito da Zona Leste, da Zona Norte. Tem essas diferenças culturais e são manifestações negras da cidade de São Paulo, né? Eu não sei, eu acho que o samba, assim, em certa medida, ele está muito bem representado, acho que em todas as regiões de São Paulo, né? Você pega a Zona Norte, que tem de grupo bom, os próprios Sensação, né? E outros grupos da Zona Norte, a Zona Sul também tem muitos grupos, Chora Menino, Catinguelê é a Zona Sul também, a Zona Leste também tem Sem Compromisso, Soweto. Então, acho que ela está super bem representada. Eu acho que, não sei, isso em 90 e pouquinho, na década de 90, você perguntava na SICAM, né, que é um braço do ECAD, né? Uhum. E onde lá os músicos, os autores recebem seus direitos ali e tal. Ali tem algumas pesquisas diziam que, acho que só em São Paulo a gente tinha mais de quase 500 grupos, né, registrados na SICAM, fora aqueles que não gravaram e que não passaram por lá, né. São Paulo está muito bem representado em relação, assim, né, à questão do samba. Eu acho que agora o rap, realmente, quando a gente fala de rap mesmo, acho que tem muita gente na Zona Leste também, mas acho que na Zona Sul, acho que tem que lembrar Racionais, né, essa coisa toda, né. Tem que lembrar que na Zona Leste tem o DM9 lá do Marcão, que é meu amigo e tal, trabalhamos até juntos lá na Secretaria da Igualdade Racial, mas eu sinto quando se fala de rap, eu não sei se é porque a marca dos Racionais foi muito forte, né? Então a gente sempre pensa em Zona Sul. E para quem não conhece a cidade de São Paulo, eu sempre falo, eu que fui secretário na cidade, São Paulo é um continente, né? Porque tem diferenças, né? Não sei se você percebe isso, você deve perceber mais, até por conta da música que deve te levar para todos os cantos da cidade.
mas a gente tem diferença. O que é a Zona Leste? Ela tem suas peculiaridades, né? A Zona Norte tem e a Zona Sul tem. É verdade. A Zona Leste, ela assim, demograficamente falando, né? Tem muita gente, né? Ela congrega muita gente, como a Zona Sul também. Talvez, se a gente for comparar, por exemplo, uma Zona Oeste, que é menor que a Zona Leste, por exemplo, né? A Zona Norte é um pouco menor. Tem gente para dar com pau, mas é menor um pouquinho, talvez, nesse quesito. Mas eu acho que elas estão muito bem representadas, né? Culturalmente, a periferia, não só de São Paulo, né? No Brasil todo, né? A periferia, ela é muito criativa, né? A periferia, a gente tem muitas culturas que vêm da periferia, né? E assim, é uma atrás da outra, né? E todas elas têm uma representatividade muito grande, né? Uma Agora força muito grande, vamos né? falar do samba. E é muito importante, né? A gente tem um tempo aqui legal ainda no programa e eu queria que você me falasse, porque também eu acho que as pessoas que estão nos assistindo, elas querem... Como é que surgiu, por exemplo, o Soeto? E você é um fundador, né? Eu tô com você aqui, eu quero que você... Como é que surgiu o Soeto? Pô, você foi um dos Soeto fundadores. surgiu assim, né? Assim, de um bate-papo entre amigos e tal. Né, eram meninos, né? Éramos muito novos ali na Zona Leste e tal. Nessa época eu morava especificamente ali na cidade de Carvalho, que é entre Arthur Alvim e o Coimbra. E a gente teve a ideia, então, de montar um grupo. Mas, assim, era assim, a título mesmo de brincadeira, não era nada assim, a gente não pensava em fazer sucesso, não pensava em entrar numa grande gravadora, como aconteceu lá na frente. Era assim, pra gente estar reunido, pra gente estar tirando a nossa onda, contando as nossas coisas, né, vivenciando ali o nosso espaço e tal. Tanto é que a gente sempre tocou ali pela Zona Leste. Bom, e aí eu comecei a fazer as primeiras músicas nessa época e tal, e gravei uma música, a minha primeira música foi gravada pelo Catinguelê, depois o Relíquia gravou, e aí depois o Biro do Cavaco gravou, e aí, poxa, pintou então, né, pintaram algumas propostas para a gente começar a tocar em outras casas em São Paulo, fora da Zona Leste. Saímos de lá, passamos pelo JB, né, ali na Bela Vista, ficamos ali um tempo, aprendemos um monte de coisa ali, mas o grupo ainda estava caminhando, não chamava Soweto ainda, chamava Sob Medida nessa época. E depois dali fomos pro Somebody Love, e lá o Família falou, olha, enchi a casa, que tava fazendo sucesso tremendo na casa, ele falou, vou gravar vocês. Aí o Luizão, nessa época, né, que é o irmão do Família, falou, olha, eu faço o CD de vocês, fez o primeiro CD nosso, Vendo os Areais. De lá pra cá, a gente recebeu a proposta da EMI depois, da Warner e da EMI depois, e acabamos entrando na EMI e fizemos sucesso no Brasil inteirinho, e pra gente foi um sonho muito grande. O cara que começou com a gente com essas ideias, né, que era um cara que acreditava demais, mas qualquer um ali era o Buiu. O Buiu foi um cara que foi um dos meus melhores amigos, se não foi meu irmão. Grande, né? Buiu, Grande né? Buiu. O Buiu morreu antes, chegou a gravar o primeiro disco pela EMI, mas aí depois foi vítima de um assalto no Tatuapé. Né? A gente fez um show do Corinthians e saiu do Corinthians, aí ele conheceu alguém e parece que deu um problema tremendo lá, acho que foi assaltado, estava namorando, foi assaltado no Tatuapé e aconteceu o que aconteceu. Mas foi um cara que acreditou demais, né? Um cara que até hoje a gente lembra com muito carinho, porque era um cara que tinha uma crença, né? E eu aprendi também muita coisa, né, com o Soweto, porque uma das coisas... Eu quero contar uma história assim engraçada, porque a gente teve um tempo, a gente perdeu o nome, né? A gente chamava Sob Medida e perdemos o nome por uma rapaziada lá de Campinas, que eles tinham lá o registro tudo bonitinho no NPI, então a gente não tinha esse registro, acabamos perdendo o nome. E aí eu falei, poxa, e agora? O que nós vamos fazer? Que nome que a gente vai colocar no grupo? E aí eu lembro que tinha uma música do Djavan chamada Soweto, que dizia que o negro deveria lutar para conquistar o seu próprio espaço. Então a gente achou que, poxa, essa frase tem tudo a ver com a situação que a gente está passando agora, e foi aí que a gente colocou Soweto primeiro na casa e depois colocamos no grupo. Lembrando, né? Lembrando que Soweto também, eu conheci, estava até conversando com uma pessoa que tem um trabalho fantástico, que vai vir na próxima semana no programa, um trabalho fantástico na África. Soweto é o bairro onde o Mandela praticamente passou toda a sua vida e toda a sua luta, né? E foi onde teve as maiores batalhas contra o apartheid na África do Sul, inclusive a de Libreville, que no dia 21 de março se comemora o Dia Internacional de Luta contra o Racismo por conta daquela batalha que aconteceu em Soweto. Eu tive uma vez em Soweto, é emocionante, né? Na África do Sul, você saber que ali teve toda a projeção do Nelson Mandela na África do Sul para o mundo, aconteceu isso. E Soweto também foi uma casa
que teve aqui em São Paulo um tempo. Tinha uns africanos maravilhosos, de música africana bacana. E também, agora, realmente, Soweto se cristalizou dentro desse grupo que, sem dúvida, foi e ainda é lembrado como um dos maiores grupos de pagode que a gente teve aqui no Brasil. E, para falar nisso, eu queria que você falasse um pouco. Ganhou muito dinheiro? Soweto? Soweto ganhou. Nós chegamos a vender quase 10 milhões de cópias, né? Acho que do Refém do Coração, até o último nosso, né, com o Belo, né, que foi em 2000, nós chegamos a vender mais ou menos uns 8 milhões de cópias. Isso porque nós ficamos apenas 2 anos. 2 anos? Nossa, eu imaginei que ficaram mais, porque foi muito, parece que foi muito. Vocês gravaram muito, vocês fizeram muitas músicas. Fizemos muitas músicas. Lógico que o Soweto tem, em 2000 ele teria mais ou menos uns 20 anos de existência, né, mas eu digo assim, na mídia mesmo, ficamos 2 anos, nesses 2 anos que nós, né, vendemos esses 8 milhões de cópias. Então deu para ganhar um dinheirinho, mas é preciso trabalhar muito, precisa fazer muita coisa ainda. Eu tô com um disco novo agora, tô com um trabalho novo agora. Dizem que existe uma coisa que nunca ninguém fala, né, que tá doente ou que tem dinheiro. Então o cara sempre, não, tô bem, tô ótimo, cara, tô sem dinheiro não, tô sem dinheiro, mas ganharam. Me fala uma coisa, Claudinho, como é que tá o cenário musical? Porque nós estamos falando em anos 90, que foi a explosão do pagode, né? Mas hoje o cenário musical brasileiro está muito diverso, né? Eu vi a relação das músicas, das 20 músicas mais tocadas o ano passado, né? A maioria, acho quase 100%, tudo sertanejo, né? E que eu acho que nenhum ritmo deve impor nada contra o sertanejo, que eu gosto muito de sertanejo, tem muita coisa que eu gosto. Hein? Aliás, eu tenho um gosto muito eclético de música, gosto de música popular brasileira, gosto de samba, gosto de pagode. Mas houve uma época que era mais democrático, era mais eclético. Hoje parece que, ou pelo menos midiaticamente, né? Porque também a gente nunca sabe, né? A gente vê que às vezes a mídia pega um ritmo e fala, agora é a hora desse ritmo. Aí vai até o último, até aí vem um outro, né? Como é que tá o cenário musical para o samba e para o pagode? Verdade, eu acho que você falou uma coisa assim super importante, o lance muitas vezes o filtro pra gente, né, é a mídia, né? A mídia hoje, ela é um espaço que ela precisa de alguma maneira, ela precisa ser ocupado, e a gente precisa de alguma maneira, a gente precisa se organizar de alguma maneira para conquistar alguns espaços, né, para dominar alguns espaços. Eu acho que a gente perdeu, né, com a década de 90, alguma coisa aconteceu nesse movimento, a gente perdeu algum espaço na mídia, mas quando a gente, né, olha para o cenário musical brasileiro, né, fora da mídia, fora desse filtro, a gente vai ver que o samba tem uma força muito grande em todos os estados no Brasil, né? Em São Paulo, eu vou falar por São Paulo porque eu sou paulista, mas São Paulo, se trabalha muito na noite de São Paulo, talvez seja uma das noites mais, né, opulentes que a gente tem, né, no Brasil, né, porque é uma noite que não para nunca, né, uma noite que tem uma força incrível. Então o samba ele está vivo e com muita força. E agora a gente tem até outras vertentes dentro do gênero, né, chegando também com muita força. O samba tradicional também, né, dependendo da região que a gente vá em São Paulo, a gente percebe, né, que você tem ali, né, outras configurações, né, do samba e tal, e tem uma força muito grande. O samba também, esse dito samba moderno, tem uma força muito grande também. Agora, o que a gente precisa é, de alguma maneira, se organizar. Não sei como seria isso. O mundo mudou, a gente precisa, de alguma maneira, ter produtoras mais especializadas, a gente precisa se organizar civilmente, inclusive, porque eu acho que tem muitos espaços que o samba ainda, ele não vai, porque talvez, não sei, nunca, não faça parte da nossa cultura, né, política, vamos dizer assim, porque é preciso, né? Por exemplo, com a força que a gente tem, o samba da década de 90, com aquela força que tinha, né? Se, de alguma maneira, ele se organiza para fazer lobby, né? Para demandar, por exemplo, políticas a nosso favor, você vai conseguir, porque você tem força. Agora, precisa ter essa consciência e precisa se organizar. Esse é um lado político. Agora, precisa aprender também a entender a tecnologia, que também mudou bastante, né? Hoje, o mundo mudou completamente. Se a gente tinha uma relação com o consumidor, a relação com as gravadoras, com as distribuidoras, tudo isso mudou. Hoje em dia a gente tem a possibilidade, inclusive, de se construir, né, artisticamente falando, né, mas precisa entender a internet, precisa acessar, fazer trabalhos que tenham condições realmente de positivamente divulgar você, né, ter programas como o seu, né, que são programas, né, específicos, são programas direcionados, né, que sabe que a gente tem um tratamento completamente diferente, né, nós não somos tratados, por exemplo, como idiotas na televisão, como acontece muito. O sambista vai em determinados programas de televisão e ele é tratado
tratado como se ele fosse, né, alguém que não pensa, né, alguém que na não realidade tem discernimento sobre muita coisa, né? na realidade é um preconceito, muito grande, né? Há um né? preconceito muito grande. O samba continua sendo muito discriminado, né? Você está falando de coisas que eu acho assim muito oportunas dizer. Primeiro esse mundo, né, da empregabilidade do samba, né? E quando você fala de São Paulo, mas eu tenho rodado o Brasil, você vai em Brasília, né? Brasília tem uns lugares lá que tem um samba de raiz que é assim, fantástico. Fantástico. Você vai em Santa Catarina, né? O litoral ali de Santa Catarina lá. Eu fui em locais de samba e as pessoas sempre têm assim, e sempre de muita qualidade. Eu sempre falo que deveria haver uma pesquisa, até para que pudesse ter políticas públicas, do quanto a economia do samba gera, né? E até especificar, porque nós estamos falando de um determinado setor do samba, né? Nós estamos falando um pouco aí do samba de raiz, do pagode e tal. Quando você pega, por exemplo, samba de escola de samba, quando você pega os sambas que você vai lá para o Nordeste, né, que é os blocos afro e tal. Então, quando junta tudo isso, que deveria ter, porque tudo é samba, né? Daria uma força maior e é a cara do Brasil, né? O Brasil é conhecido por isso. O Brasil tem na sua característica no imaginário do mundo, né? Quando as pessoas pensam no Brasil, as pessoas pensam na cultura brasileira, as pessoas pensam no samba, as pessoas pensam no Brasil, e principalmente na questão racial, pensam no Brasil negro com essa vertente cultural, só que a gente ainda não consegue ainda mensurar isso, até para que possa exigir sim do Ministério do Turismo, né? Até porque acho que se a gente fosse um pouco mais forte, e aí se os nossos dirigentes fossem um pouco mais responsáveis, a gente poderia estar vendendo isso de uma forma muito maior para o mundo, né? Como é vendido o jazz, o blues, que é a música negra americana, feita por uma parcela até pequena da população negra, né? Verdade. Bom, eu acredito, Maurício, que assim, de qualquer forma, acho que tem que partir de baixo para cima. Eu acho que a nossa organização é algo que a gente precisa se conscientizar em relação a isso e tal, e de alguma maneira, né, se organizar para demandar. Porque assim, a gente fica esperando também, né, que lá de cima ele sensibilize, né, quando muito raramente, né, tem um negro num lugar de destaque dentro da política, né, então ele possa, de alguma maneira, voltar as atenções. Quer dizer, para a gente vai ficar muito mais difícil. Você estava falando um lance assim também sobre o sertanejo, que engraçado, né? O sertanejo, eu tive na casa do Franco algum tempo atrás, e assim, uma coisa que me chamou a atenção é que ele tinha assim na parede, né, um mapa enorme e todo alfinetado esse mapa. E eu fiquei curioso com aquilo ali, né? Porque era o Brasil todinho, um monte de municípios, né? E nesses municípios e tal, tava ali, né? Era aniversário da cidade tal, era a feira agropecuária, mas o Brasil inteiro. E uma coisa impressionante, ele era todo alfinetado o Brasil inteiro, o Brasil inteiro. E aí, né, você começa a perceber que quando você vai procurar saber sobre essas festas de municípios, todas elas, de alguma maneira, têm lei específica para aquilo, né? E todas elas, de alguma maneira, elas funcionam em parceria com o poder público, né? Então, quer dizer, o sertanejo, ele, de alguma maneira, ele tá bem estruturado, justamente Inclusive, porque ele tem tem uma preocupação, né? Justamente, com o setor privado, mas com o setor público também, né? E o samba, eu acho que ele sempre se preocupou muito com o setor privado, né? E está muito distanciou um pouco, talvez nunca tenha se aproximado, né, do setor público. Então, se você pensar a realidade das pessoas ali envolvidas no samba, né, que pensam em escrever não escrever o edital, mas participar do edital, escrever um projeto e participar do edital, é algo assim que no samba ainda está muito distante, né? A gente tem que fazer lobby. O lobby é mais importante que você escrever um projeto. O pior de tudo, ele tá dando ideias aqui maravilhosas, mas eu costumo dizer que o pior de tudo é quando chega a nossa vez, muda, né? Porque agora houve uma mudança lá na Lei Rouanet, que eu, enfim, não vou nem entrar no mérito, né? Se é bom, se é ruim, se é certo, mas caiu lá de 10 milhões para 1 milhão, o projeto não pode ter mais que 1 milhão e tal, e a gente sabe que os projetos... até hoje, dos grandes eventos sertanejos, projetos de 6 milhões, né, de 8 milhões e tal, né, e que foi também muito criticado pelo atual presidente da República na sua campanha, e parece que agora ele está cumprindo aquilo que ele disse na campanha. Mas isso que você está falando é importante, né, porque quando se fala de lobby e de representatividade, né, eu me lembro, por exemplo, de dois representantes
dois, mas deve ter mais do setor sertanejo, que teve até mandato parlamentar, não sei se ainda tem. Um é o Frank Aguiar, Frank Aguiar, que é um parlamentar, eu até o conheci em Brasília, eu fazia parte de uma comissão lá no Ministério da Cultura. O outro é o Sérgio Reis, foi deputado, também, verdade, olha, que eu me lembro agora. Né, parlamentares que, é claro, que estavam ou estão em Brasília como deputados defendendo o seu setor, as suas bases, tal, quem o elegeu, que é esse mundo, né? Agora, por exemplo, o samba, eu não sei se tem algum representante, acho que não, né? Como samba, deputado, tem algum deputado? Federal, nós tivemos a nível municipal, né? Não, temos a estadual, a Alice Brandão, Alice Brandão, estadual. Alice estadual e tal, mas eu não me lembro, federal. Netinho foi representante municipal. Foi municipal, o Netinho, né? E agora, políticas públicas e leis mesmo de incentivo, que tem um olhar para o samba, eu não me lembro. Eu desconheço. Eu também não lembro. Pode ser até que tenha, né? Depois vocês podem até escrever, mandar ali o zap pra gente, mas que a gente saiba, não tem. E isso que você falou é muito importante. É porque hoje em dia, se você não tiver a sua representatividade, se você não tiver lá cobrando, né, do setor público, as coisas não andam. Eu, quando fui secretário, dei muita força pro samba. Eu fazia muitos eventos ali na cidade de São Paulo, em Agabaú, e eu sempre queria fortalecer o samba como cultura popular. Mas vamos mudar um pouco, eu quero falar um pouco mais sobre você, né, o profissional. Foi sempre o seu sonho seguir essa carreira solo? Porque agora você está na carreira solo, né? Sim. A gente lembra de você, do Catinguelê, enfim, lembra lá dos Soweto, então, agora você, Soweto, agora sozinho e tal, solo, como é que era o sonho? Como é que é esse novo trabalho? Como é que é essa nova caminhada? Eu, na verdade, Maurício, eu fui incentivado, né, a fazer a carreira solo, porque é o seguinte, eu saí do Soweto em 2010, né? O Belo saiu em 2000, eu saí em 2010. E de 2010 para cá, eu já tinha começado uma outra trajetória, uma outras coisas. Eu me formei em Sociologia, me formei em Direito e tal, e aí eu fui fazer uma outra coisa completamente diferente. E nesse inteirinho eu comecei só tocando nas casas, mas sem nenhuma pretensão, né, sabe, de ter uma carreira, de construir uma carreira solo. Mas aí os amigos incentivam, poxa, tem umas músicas bacanas, você tem um trabalho para você também mostrar suas novas músicas e tal, e aí eu resolvi então eu tenho mais ou menos uns 5 anos, de 5 anos para cá que eu recomecei o trabalho, né, e estou agora com o meu primeiro trabalho solo, que vai ser lançado em 8 de junho, né? Lá no Camisa Verde e Branco, com a presença do Belo, do Márcio Arte, dos Pretos, né, do Kleber Augusto. É uma festa que a gente vai fazer de lançamento lá. E aí vai ser, então, mesmo, né, oficializado mesmo na carreira e tal. Mas já estou fazendo meus shows, sabe, correndo por aí, né, em São Paulo, estado de São Paulo, outros estados, estou fazendo as minhas coisas também. Mas é algo muito novo para mim, nunca sonhei com isso, né? Acho que foram as circunstâncias, né? A coisa da maneira como foi acontecendo e tal, e eu acho que deveria mesmo acontecer da maneira que foi e tal. E aí eu falei, bom, agora então acho que é o momento, né, de eu pensar uma carreira. Mas estou muito feliz com isso também, porque assim, tenho as saudades, né, dos meus amigos, porque grupo de samba, por incrível que pareça, né, é uma família. É uma família, ali é uma família. A gente, né, se diverte muito, a gente briga muito, né, a gente decide as coisas em conjunto, é assim que funciona. Então você tem saudade, lógico, desse tempo, né, com seus amigos, aquele momento ali, foi muito legal, aprendi muita coisa bacana e tal. E aí foi um pouco assustador, você ter que caminhar sozinho e tal, mas agora eu já estou mais adaptado e estou muito feliz porque, eu não sei, eu estou pensando na minha carreira de forma diferente, né? Eu tinha uma outra cabeça 20 anos atrás, aí, né, 15 anos atrás. Rapaz, eu tô com a vontade aqui, mas eu não vou perguntar para ele a idade dele, não, porque a gente nunca fala, né? Ainda mais nós, né? Eu sempre falo quando as pessoas me perguntam, eu digo, que idade que você tem, que você acha que na sua cabeça minha, essa que é a idade que conta. Mas você me falou de duas coisas, você fez Sociologia e Direito, isso ele não tinha falado, isso não está aqui no script, produção, por que você não coloca isso? Não, mas não é culpa da produção, é que eu não coloquei no release. Me conta um pouco, por que isso, como isso, porque acho que isso é um caso raro também no pagode, porque a gente estava falando aqui também do preconceito que se tem com relação ao pagodeiro, com relação ao profissional do samba, ao profissional da noite, né? E aí é importante quando você pega alguém e fala, mas qual é o teu preconceito? Eu gosto disso, eu faço isso por prazer, né? Por profissão,
Mas eu também, olha, fiz direito, fiz sociologia, me conta aí um pouco isso. Foi assim uma coisa, assim, o samba, ele ensina muita coisa, ele ensina muitas coisas, né? Na minha vida o samba ele foi fundamental para muitas coisas. E assim, viajando o Brasil todo, aí você vê a questão do negro, né, no Brasil todo, e aquilo sempre me chamou muita atenção. E eu gostava de ler algumas coisas, mas não entendia, também não entendo até hoje um monte de coisa, mas assim, não entendia muito menos e tal, mas gostava de ler alguma coisa. Eu lembro que alguém na banda falou: por que você não vai fazer sociologia? Eu falei: aí eu fui ver qual que é e tal. Falei: puxa, me interessei. Falei: puxa, acho que é legal, acho que vai me ajudar a compreender algumas coisas um pouquinho mais e tal. E eu lembro que eu estava num programa uma vez, aí foi um incentivo maior, né? Eu estava num programa uma vez, que não existe mais, era na Record, e aí me perguntaram, né? Não, aliás, esse programa fazia visita nas casas dos artistas, né? E aí marcou de ir na minha. Eu falei: ótimo, aí recebi em casa e tal. Aí os caras ficaram lá esmiuçando: o que você gosta de fazer, o que você gosta de tocar, essa coisa toda. E tinha uns livros ali, né? Aí disseram: e esse aí? Eu falei: é um livro que eu tô lendo. Ah, que era Agadá. Aí eu falei: sério? Poxa, você gosta dessas coisas? Eu gosto. Mas poxa, fala sobre o quê? Fala sobre a condição do negro e tal, no Brasil, essa coisa toda. Ah, que legal, bacana. E eu peguei dessa entrevista e passou, né? E depois de uns 2 meses, eu recebi um telefonema. Eu recebi um telefonema que era da secretária do Pelé. E o Pelé, na época, ele era o ministro dos esportes. E aí ela falou: olha, Claudinho, olha, o Pelé assistiu a entrevista, ele adorou, ele achou muito bacana sobre aquele papo que você, lá sobre os negros, essa coisa toda e tal. Qual que é o seu endereço que ele quer te mandar alguma coisa, ele te mandar um presente? Eu falei: rapidamente, né, caramba, né? Eu peguei, passei o endereço e o Pelé me mandou, então, uma coleção, né, sobre a vida dele e tal, e uma coisa maravilhosa que eu tenho guardado assim num lugar muito especial em casa até hoje, e uma carta, né, escrita a próprio punho, né, dizendo, incentivando e tal, né, acho que o caminho é esse. E aí foi então o grande, eu falei: pô, você quer saber? Eu vou procurar então, incentivado pelos amigos, incentivado pelo Pelé, o ministro da cultura, o rei do futebol. Que bacana. Aí eu peguei e fui para a Escola de Sociologia e Política, fiquei lá um tempo, aí logo saiu uma prova na USP, eu fui, prestei na USP, passei, aí entrei, fiz sociologia, tive que fazer tudo de novo, né, porque eu tinha feito um ano na ESP, aí voltei a fazer, fiz os 5 anos pela USP e tudo mais e tal, e quando eu estava na metade do curso, eu falei: poxa, sempre teve um interesse pela questão do negro, falei: poxa, para eu entender algumas coisas em termos de direitos e acessos e tal, acho que seria legal o direito. Aí eu fui fazer direito, aí entrei pela Damásio de Jesus, e fiz na Damásio de Jesus o direito, né? E aí depois voltei para a USP e fiz mestrado, entrei no mestrado para direitos humanos e tal. Que bacana, que história maravilhosa. E o samba ali correndo juntinho. Que história bonita, que história legal. Olha, só queria fazer um testemunho aqui. O samba foi o que me segurou lá. Vou dizer uma coisa: a USP é maravilhosa, cara. Aprendi muito, eu tive muitos grandes amigos lá, professores parceiros, mas era duro naquele ambiente, né? Um negro num ambiente como aquele ali, né? O que me segurou ali, que deu força para continuar ali, foi o samba. Porque se não fosse aquele fone de ouvido do sambinha aqui, ó, e o samba da noite lá por ali. Maravilha. O Raça na TV fica por aqui. Olha que histórias que a gente tem maravilhosas para contar aqui. E eu quero que você volte aqui um dia, porque tem muita coisa para contar novamente. E eu quero que você esteja aqui. O Raça na TV fica por aqui. A semana que vem a gente volta. Um grande abraço. Obrigado.